Dizem que no interior, quando a noite cai, nem tudo que se escuta vem do vento. Histórias sussurradas em volta do fogão a lenha, segredos enterrados nas estradas de terra e encontros que ninguém consegue explicar. Aqui, cada porteira guarda um mistério. Se você ouviu, não foi imaginação. Se você viu, não foi coincidência. Você está entrando nos contos da porteira. No interior existe uma coisa que todo mundo aprende cedo. Tem estrada que é melhor evitar depois que escurece. Tem casa abandonada que ninguém chega perto. E existem lugares onde o silêncio não significa paz, significa aviso, principalmente quando esse silêncio vem de um milharal inteiro. Durante o dia, um milharal parece inofensivo. As folhas verdes se mexem com o vento. Os passarinhos pousam nas espigas. O sol atravessa as fileiras formando sombras no chão de terra. Mas quando a noite chega, tudo muda. O vento diminui. Os insetos param de cantar. E o milharal fica parado, quieto demais. Quem mora perto sabe reconhecer esse momento. Porque quando o vento para e as folhas ficam completamente imóveis, significa que alguma coisa está andando lá dentro. Essa história aconteceu em uma fazenda antiga, muito antiga, conhecida como Fazenda do Vale. Um lugar isolado. A propriedade ficava no fim de uma estrada de terra longa, cercada por morros baixos e cercas antigas de madeira. Durante o dia, a fazenda parecia tranquila, o curral cheio de gado, os cavalos pastando no campo, mas atrás da casa principal, existia algo que chamava a atenção de qualquer visitante. Um milharal enorme, fileiras intermináveis de milho alto. Tão alto que um homem adulto desaparecia completamente lá dentro. Quando o vento passava, as folhas faziam um som constante. Um som parecido com sussurros. Mas havia algo estranho naquele lugar. Algo que todos os trabalhadores sabiam. O dono da fazenda, seu Arnaldo, tinha uma regra muito clara. Depois das 6 da tarde, ninguém entrava no milharal. Nem peão, nem visitante, nem ele mesmo. E quando alguém perguntava o motivo, ele respondia sempre da mesma forma: milharal de noite é lugar onde a gente não enxerga direito o que anda lá dentro. Um dia chegou na fazenda um peão novo chamado Rogério, rapaz jovem, cheio de disposição, de vontade de trabalhar, mas também cheio de curiosidade. Logo no primeiro dia, ele percebeu aquela regra estranha e perguntou para os outros trabalhadores, mas ninguém explicou direito. Alguns apenas riam, outros mudavam de assunto, como se fosse melhor não falar sobre aquilo. Rogério achou tudo aquilo exagero. Para ele, aquilo era apenas superstição do interior. Milho era só planta, nada mais. Mas não demorou muito para ele perceber que havia algo estranho naquela plantação, algo misterioso. Certa tarde, enquanto consertava uma cerca, Rogério perguntou novamente sobre o milharal. Quem respondeu foi um peão velho chamado Bento. Bento trabalhava na fazenda há mais de 20 anos. Homem quieto, mas quando ouviu a pergunta, ficou olhando para o milharal por um longo momento. Depois disse algo estranho. Esse milharal não era para existir. Rogério franziu a testa. Como assim? Bento respirou fundo antes de continuar. Antes dessa plantação existir, aqui tinha uma mata fechada, e no meio dela existia um buraco enorme, uma espécie de cratera. Diziam que era fundo demais, que ninguém conseguia ver o fundo, e que coisas estranhas aconteciam ali. Mas quando o antigo dono comprou a fazenda, mandou aterrar o buraco, cobrir tudo com terra. Depois mandou plantar milho por cima. Bento apontou para o milharal. Desde então, coisas começaram a acontecer. Alguns dias depois, Rogério estava fechando o curral. O céu estava escuro, sem lua, sem estrelas, um manto negro. A única luz vinha da varanda da casa. Foi então que ele ouviu um som, vindo do milharal. Primeiro parecia apenas o vento, mas o vento havia parado. Mesmo assim, as folhas continuavam se mexendo, de um lado para o outro, mas em apenas um sentido, como se algo estivesse andando entre as fileiras, empurrando as folhas com o corpo. Rogério ficou parado escutando, tentando entender o que era aquilo. Então percebeu algo estranho. O som parecia passos. Passos lentos, pesados. Curioso, Rogério pegou uma lanterna e caminhou até a beira do milharal. Chamou um dos cachorros da fazenda, mas quando chegaram perto da primeira fileira de milho,
O cachorro parou. As orelhas abaixaram, o rabo entrou entre as pernas, e o animal começou a rosnar baixo. Rogério tentou puxar ele pela coleira, mas o cachorro simplesmente não queria chegar mais perto. Foi então que o milharal se mexeu. Bem na frente deles, as folhas abriram devagar, como se algo estivesse passando entre as plantas. O cachorro começou a latir desesperado e saiu correndo de volta para casa. Rogério ficou sozinho e, pela primeira vez, sentiu medo daquele lugar. Na manhã seguinte, ele contou o que tinha visto para seu Arnaldo. O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou sério, quando ouvi barulho no milharal de noite. Não olha. Rogério tentou rir, mas o velho continuou. Porque se você olhar, ele percebe. Alguns dias depois, um trabalhador da fazenda desapareceu. O cavalo apareceu sozinho. O chapéu foi encontrado perto do milharal. Na manhã seguinte, os peões foram procurar pistas. O chão estava úmido por causa da chuva da madrugada. Encontraram algo estranho. Pegadas. Mas não eram pegadas humanas. Eram enormes, compridas demais, com espaços muito grandes entre uma marca e outra, como se algo muito alto tivesse caminhado ali. As pegadas entravam no milharal, mas não havia pegada saindo. Naquela noite, Rogério acordou com um barulho. O milharal inteiro estava se mexendo, mas não era vento. Era como se algo enorme estivesse atravessando a plantação, correndo, quebrando plantas, abrindo caminho. De repente, silêncio. Um silêncio pesado. E então ele ouviu um único passo, bem perto da casa. O que ele viu? Rogério pegou a lanterna, apontou para o milharal. As folhas começaram a se abrir devagar. Algo estava saindo da plantação. Algo alto, muito alto. Mais alto que qualquer homem. O corpo era comprido demais, torto, e os braços arrastavam entre as plantas. A criatura virou lentamente para a luz, e Rogério percebeu algo impossível. Aquilo não tinha rosto, só uma cabeça lisa, virada diretamente para ele. O silêncio. Rogério foi embora da fazenda no dia seguinte. Nunca mais voltou. Mas até hoje, quem passa pela estrada perto da fazenda do vale diz que vê o milharal se mexendo à noite, mesmo quando não tem vento. E os moradores da região dizem uma coisa: se você ouvir passos dentro do milharal, não olha, porque se olhar, ele vai saber que você está ali. E quando ele sabe, o silêncio do milharal nunca mais sai da sua cabeça.